Olá, queridos amigos, estimados alunos, o meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início ao podcast do Programa de Mestrado em Direito das Sociedades da Informação do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Vamos juntos cuidar de temas inerentes a um microsistema jurídico. Para isso, teremos aqui o professor Dr. Jorge Shigemitsu Fujita e o professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho. Queremos trazer algumas informações importantes discorrendo sobre os temas. Inicialmente, o professor Jorge Shigemitsu Fujita falará sobre a responsabilidade civil de microsistemas. Professor Fujita, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Emerson Penha Malheiro, nosso colega e amigo, no nosso programa de mestrado em Direito à Sociedade da Informação. E esse tema microsistema é um tema bem apaixonante. E nós estamos, dentro da FMU, construindo aí uma doutrina a respeito do microsistema. Então, nessa discussão a respeito do microsistema, é importante que aqueles que estão nos assistindo saibam que o microsistema é muito mais pujante do ponto de vista legislativo, na medida em que permite alterações que possam ser realizadas ao cabo do tempo. Como nós sabemos, a consolidação e a codificação tornam muito difícil a alteração durante o trajeto que a sociedade acaba tendo, e as alterações que se tenham que realizar acabam ficando bem difíceis. Há um certo engessamento numa codificação. E o microsistema, que certamente os meus amigos aqui, o professor Canton e o professor Emerson Malheiro também irão falar a esse respeito, o microsistema nos dá também a possibilidade de discutir a respeito da responsabilidade civil. Nós sabemos que as normas jurídicas que não possuem uma forma de sanção, uma forma de penalização quanto à violação daquilo que está estabelecido no seu contexto, é uma norma fraca. Nós chamamos de norma jurídica imperfeita. E como nós queremos um microsistema fortalecido, nós podemos aí também citar o caso da Lei de Acidentes do Trabalho, também é um microsistema mais antigo, em que a responsabilidade civil é a objetiva. Nós temos, dentro da responsabilidade civil objetiva, duas modalidades: a pura e a impura, com base naquilo que ensina o professor Álvaro Vilaça Azevedo. A responsabilidade civil objetiva pura é aquela que independe da culpa de quem quer que seja. Portanto, não dá direito aí ao regresso por aquele que esteja pagando uma indenização e regredindo em face daquele que deu lugar à causa por sua culpa. E nós temos a responsabilidade civil objetiva e impura, em que, embora alguém venha a promover a indenização, terá o direito de regresso contra aquele que deu causa. Como, por exemplo, um motorista de ônibus que, de maneira imprudente, dirige o seu veículo, promove determinados danos. Quem irá fazer o pagamento da indenização será a empresa de ônibus. Mas, uma vez apurada a responsabilidade interna dentro da empresa de ônibus, é possível que a empresa ingresse com uma ação de regresso ou então venha a descontar aí nos valores correspondentes. Então, no caso da Lei de Acidentes do Trabalho, nós podemos dizer que a responsabilidade civil objetiva diz respeito ao risco profissional, uma vez que o empregado poderá estar aí colocado em situações em que se acidente e, portanto, independentemente da sua culpa ou não, havendo o dano, havendo o acidente, deverá o empregador aí assumir as despesas correspondentes.
Mas nós temos também outros exemplos aí a respeito de responsabilidade civil ou objetiva, no caso do Código de Defesa do Consumidor, que também é um microsistema. Nós sabemos da relação de consumo envolvendo fornecedores de produtos e fornecedores de serviços, mas o nosso codificador, e esse é o termo que se dá, mas na verdade não é um código, e sim um microsistema, estabeleceu aí a responsabilidade civil objetiva, somente excepcionando, para os casos dos profissionais liberais, a responsabilidade civil subjetiva, em que há necessidade da prova da culpa. Mas, para as demais relações, a responsabilidade civil objetiva, só que na categoria de risco-proveito. Por que risco-proveito? Na medida em que o fornecedor de produto ou fornecedor de serviços tem um benefício, tem uma vantagem, tendo em vista aí a relação de consumo com o fornecimento do seu produto ou então a prestação de serviços em favor de um consumidor que, de acordo com o nosso legislador, é considerado vulnerável. E para todos os efeitos, nos nossos estudos aqui na FMU, nós estamos levando em conta o microsistema também sobre inteligência artificial. Então, como nós deveríamos aí regular a parte referente à responsabilidade civil, levando em conta uma inteligência artificial que tem um aprendizado permanente. Na realidade, nós não podemos que se trata de um robô, de uma máquina, mas é uma máquina que absorve determinadas informações e tem outras conclusões que não existiam anteriormente, de acordo com os algoritmos que eram oferecidos aí por parte do seu programador. E se porventura houver algum dano, por exemplo, um veículo autônomo, ou então uma aeronave autônoma, ou então uma embarcação autônoma, em que a dirigibilidade venha de uma inteligência artificial. Qual seria a responsabilidade civil? Certamente não seria subjetiva, em que não se teria a ideia da prova da culpa, mas sim a responsabilidade civil objetiva. Mas qual tipo de modalidade? Então, nós entendemos que a modalidade da responsabilidade civil objetiva diz respeito à subespécie risco criado, ou seja, aquele que, na realidade, veio a criar aquela máquina, aquela inteligência artificial e que, de certa forma, os algoritmos não estivessem muito bem alinhados e que viesse a provocar um determinado dano, certamente seria responsabilizado aquele que veio a criar aquela ferramenta ou então aquela máquina e, portanto, independentemente da culpa, haveria responsabilização. Portanto, a nossa finalidade, o nosso propósito aqui, nós, professores do mestrado em Direito da Sociedade e Informação da FMU, estamos aí não só estudando, como também conjecturando aí a propositura de um anteprojeto de lei para efeitos de regulação do microsistema e também no microsistema referente aí à própria inteligência artificial, com propostas atinentes também à própria responsabilidade civil. Mas essas são as considerações que nós fazemos em primeiro lugar e fico aqui à disposição se houver alguma indagação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Jorge Shigemitsu Fujita. E, inicialmente, vamos colocar para discussão a questão envolvendo justamente a inteligência artificial e a responsabilidade civil. Como ela é objetiva e, na hipótese do desenvolvimento de algoritmos pela própria inteligência artificial ao responder determinadas demandas, como se apuraria a responsabilidade de uma pessoa, de uma equipe ou mesmo de um grupo em relação a essa inteligência? Certamente, obrigado pela pergunta, professor Emerson Penha Malheiro. Certamente que seria originária essa máquina ou esse produto
de pessoas que trabalham em empresas e que abasteceram com os algoritmos correspondentes para que houvesse um aprendizado não só da absorção dos conhecimentos que foram imputados, colocados nessa ferramenta ou nesse instrumento, mas certamente que esses algoritmos eles não podem ter uma ilimitação, e sim uma limitação. Quem estabelece os limites é sempre o ser humano. E se de uma forma ou de outra houver aí um dano que se estabeleça, independentemente da culpa ou não daquele que tenha eventualmente abastecido com os algoritmos, entendo eu que deverá ocorrer a responsabilização civil da empresa ou da companhia que tenha elaborado ou fabricado esse produto, essa inteligência artificial na forma de uma máquina e, portanto, não caberá aí uma indagação relativamente a quem deva ser imputado por meio da atribuição de culpa, ou seja, a responsabilização deverá existir apenas provando a ação, né, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da prova da culpa ou, eventualmente, do dolo que possa ter existido. Muito obrigado pela resposta, professor Dr. Jorge Shigemitsu Fujita. E estendo a questão ao professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho, observando as vantagens do microsistema jurídico, é possível dizer que a responsabilização objetiva, no caso de atuação da inteligência artificial, pode configurar uma vantagem dentro do microsistema? Muito obrigado, professor Emerson Malheiro. Minha saudação a você, meu colega de mestrado, ao professor Fujita também. Uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse podcast falando sobre microsistemas. E meus cumprimentos àqueles que estão nos assistindo agora. Muito obrigado, professor Malheiro. Eu estava aqui pensando, conforme o professor Fujita ia expondo, me ocorreu até, e perguntaria ao professor Fujita, antes de abordar essa questão das vantagens, se na hipótese de eventual disponibilizador de sistema de inteligência artificial, alertar eventual consumidor, por exemplo, que aquilo não é definitivo, eventualmente um auxiliar de pesquisa, mas que pode apresentar resultados que não correspondem exatamente à verdade, mas sim uma ferramenta para auxiliar em pesquisa. Se mesmo assim, e alertado aquele que vai utilizar a inteligência artificial, se aquilo apresentar algum resultado distorcido, isso pode gerar responsabilidade civil? Ainda assim, professor Fujita? É uma questão que se discute principalmente nos Estados Unidos. Diz respeito ao princípio da transparência das informações que o consumidor ou aquela pessoa que vai se utilizar da inteligência artificial deva ter a respeito daquilo que vai ser objeto de utilização. Eu queria colocar como exemplo o caso da vacina. A vacina contra a Covid-19. Houve algo emergencial, a necessidade de se debelar um vírus que estava matando muitas pessoas, mas também havia uma advertência que normalmente uma vacina levava mais de 10 anos para que pudesse ser utilizado, mas a humanidade não podia esperar 10 anos, porque certamente nesse período haveria milhões e milhões de pessoas que teriam suas vidas ceifadas. Mas as próprias empresas fabricantes de vacina vieram a advertir, dizendo que não podiam também assumir, porque não tinham a perspectiva da totalidade aí da experiência referente à utilização da própria vacina em si. Então, eu diria que se há determinadas situações que venham a trazer um benefício para a humanidade, se não houver essa urgência, professor Canton, eu diria que deveriam essas empresas aí se acautelarem, é o princípio da cautela também, para que as pessoas não embarcassem numa aventura com a aquisição de determinados produtos. Mas aí a pergunta que certamente fica, e mesmo com toda essa observação, com a advertência, a pessoa assume e experimenta o produto e acaba se vitimando em relação a esse produto. Haveria, assim mesmo, uma responsabilidade?
Alguns entendem que sim e outros entendem que não. Aqueles que entendem que sim, diz que criou-se um determinado risco, e o risco é inerente a qualquer atividade. Mas, para o ser humano, o risco tem que ser quase que zero e, portanto, nenhum ser humano poderia ser colocado numa situação de total insegurança em si. Outros dizem que não, dizendo que houve uma informação, houve um consentimento informado e ele permitiu. É o que acontece normalmente naquelas pessoas que se colocam para experiências médicas em si. Lançamento de determinados produtos e alguns voluntários se apresentam. Alguns recebem um determinado produto que não tem nada e outro que tem o medicamento, com a formulação química que é necessária. Mas é uma questão que vai ficar para o futuro e nós vamos ter que também regular tudo isso. Verdade. Obrigado, professor Fujita. Eu não quero deixar sem resposta o professor Emerson, que me pergunta nesse contexto das vantagens do microsistema. É preciso entender o seguinte: o microsistema ele é criado a partir do sistema geral jurídico que tem como base a Constituição Federal. Então, todos os sistemas, incluindo o microsistema, eles são feitos com base nos princípios constitucionais, que o professor Emerson já vai abordar com maestria esse tema, e tem algumas vantagens. A primeira vantagem é o processo legislativo de criação do microsistema. Então, nós temos pontos de interesse específico, no caso atualíssimo da LGPD, inteligência artificial, temas novos, que demandam tratamento novo, diverso, específico, mais específico, diverso do que o tratamento geral, fora da codificação, com princípios gerais, também utilizando a codificação, mas como alternativa à codificação geral. O professor Fujita falou aqui já da dificuldade depois de alteração, mas o primeiro passo é a criação legislativa. Então, quando você trata de um microsistema, você trata, pelo menos a princípio, do ponto de vista legislativo, com pessoas especializadas sobre determinado tema, interessados, estudiosos daquele tema, e isso gera maior qualidade na regulamentação. O microsistema pode criar normas materiais e normas processuais específicas de determinado tema, mais como fez com o Código de Defesa do Consumidor, apesar da denominação de código, um microsistema, Estatuto da Criança e do Adolescente, agora LGPD, inteligência artificial demandando ainda tratamento. Então, as pessoas que vão tratar do tema do ponto de vista de criação legislativa são pessoas mais especializadas e voltadas a este assunto específico. Diferentemente da estrutura de uma codificação, como, por exemplo, um código de processo, em que você tem processualistas tratando os mais variados temas e princípios processuais para a adequação, de um modo geral, às conjunturas ou contingências da vida do ponto de vista processual. A mesma coisa no direito material. E no microsistema, há a oportunidade do legislador, assim como os especialistas, tratarem do tema de forma muito mais aprofundada, de forma muito mais vertical, objetivando a solução ou a prevenção de litígios oriundos daquele tema específico. LGPD é o caso do momento, inteligência artificial mais ainda. Então, você tem pessoas voltadas a isso, é o caso do mestrado da FMU, que se interessa pela LGPD, se interessa pela proteção de dados, se interessa pela inteligência artificial, até porque a razão da existência do mestrado da FMU é a sociedade da informação, que prevalece sobre bens e serviços. Então, hoje nós temos um tratamento muito próprio e a necessidade de tratamento próprio das informações. Então, a criação já é uma vantagem. O sistema de criação é muito mais específico, muito mais próprio, muito mais adequado. Evidentemente, seguindo os princípios constitucionais, processuais, de direito material, regras gerais de direito, eu não posso criar um microsistema que seja marginal a todo o sistema jurídico existente no país. Então, ele tem que guardar, naturalmente, sintonia com todo o sistema jurídico, com a ordem constitucional, com os princípios processuais e materiais, mas vai ter um tratamento muito mais específico. Essa é uma vantagem. Outra vantagem, já disse meu querido professor Fujita logo no início, é a alteração legislativa. Eu não posso, em determinadas situações, ou melhor que não fique assim, dependendo de muita burocracia legislativa. Para alterar a Constituição Federal, por exemplo, todos sabem, é muito complexo. Uma alteração constitucional, por mais simples que seja, é muito complexa.
alteração legislativa, quando a gente fala de códigos da estrutura codificada, também há uma natural resistência, não só do legislador, mas também dos operadores de direito. Vamos alterar o Código Civil, alterar o Código de Processo Civil, Penal. Isso leva décadas de discussão e nós precisamos de tratamentos muito mais céleres e alterações pontuais, como agora demanda a inteligência artificial, por exemplo. Então, alterar toda uma estrutura de codificação, estrutura constitucional, é muito mais complexo do que aprovar uma lei e alterar uma lei específica, que trata especificamente daquele tema, que regula as questões de direito, as relações de direito material, que regula as relações de direito processual. Então, eu tenho um tratamento mais rápido, mais objetivo, mais específico, mais aprofundado, mais especializado, com a possibilidade de alterações muito menos complexas e mais céleres, o que atende, em última análise, ao jurisdicionado, que é a quem se destinam as leis. Em última análise, nós queremos regular as relações sociais, por meio de leis, queremos e precisamos regular essas relações, e a criação de microsistemas facilita isso. O assunto, o tratamento do assunto, as regras, a alteração legislativa, e representam, sem dúvida nenhuma, vantagens dentro do conjunto esse jurídico como um todo e como alternativa aos temas codificados. Basta ver, e quem nos assiste, que é ligado ao direito, seguramente tem essa percepção, essa fácil percepção, que todas as oportunidades que se pretendeu e que se fez, né, alteração de códigos, isso demandou vários anos, se não décadas. O Código Civil é um exemplo, talvez o que mais demorou para ser aprovado, justamente por conta dessa resistência natural e da multiplicidade de temas que devem ser tratados. Então, para conseguir uma unidade de um corpo codificado, não é fácil mesmo, é complexo. E quando a gente trata de um microsistema e pretende só aquela alteração, isso não interfere em outras matérias, como numa estrutura codificada, e atende de forma imediata, direta, objetiva, aquele ponto que se precisa ou se quer atender. De modo que eu vejo com muito bons olhos essa estrutura de microsistemas que funciona em sintonia com o sistema macro, o sistema constitucional, o sistema codificado, as leis gerais, o Código Civil, o Código Penal, enfim, mas estabelece mecanismos específicos, como já apontou também o professor Fujita, de responsabilização, e pode ter pontos específicos, tratamento específico em situações específicas que são objeto dos microsistemas. De modo que eu vejo, sim, com vantagem, com facilidade, criação legislativa, aprofundamento, facilidade de alteração. Eu acho que penso que o microsistemas é uma realidade que pode ser expandida para outros temas específicos que merecem um tratamento pontual, fugindo daquela burocracia das codificações. Muito obrigado, professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho, pela sua resposta à pergunta e pelas suas considerações acerca das vantagens do microsistema jurídico. E aproveito a oportunidade para trazer mais uma questão relevante acerca das vantagens da proteção da privacidade no microsistema da LGPD. Essa é uma questão atual. Nós estamos tratando da informação, da sociedade da informação, as mídias sociais. Isso tudo é muito recente ainda. Quer dizer, qual é o tratamento que nós vamos dar? Nós vamos precisar alterar código? Nós vamos precisar alterar a Constituição? Nós podemos, dentro do microsistema, da própria LGPD, como estabelece, tratamentos específicos para situações específicas novas que nem se imaginava que existissem há coisa de menos de uma década ainda. Quer dizer, a velocidade dessa, e tem isso também, a velocidade como essas inovações acontecem, cada dia surgindo questões novas, tipos novos, plataformas novas, modos de informação diferentes, armazenamento diferente, como defender, como proteger, isso também é uma vantagem, porque nós precisamos de resposta rápida. O legislador não pode... a sociedade da informação caminha numa velocidade assustadora. E nós precisamos de resposta pronta, imediata, para o problema que existe hoje. E isso é mais uma vantagem do microsistema, sim, professor Maria. Muito obrigado, professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho. Eu, então, verifico com o professor Dr. Jorge Shigemitsu Fujita
quais são as suas considerações, levando em consideração as vantagens que foram expostas pelo professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho? Não tem dúvida nenhuma que tudo aquilo que o professor Fábio Romeu Canton Filho veio a dizer, nós aqui ratificamos e assinamos embaixo, porque não há nenhuma dúvida quanto à maior rapidez, maior agilidade do microsistema. Comparativamente, como bem disse o professor Canton, o Código Civil teve seu anteprojeto lançado antes de 75, foi colocado como projeto em 75 e somente em 2002 foi objeto de promulgação pela presidência da própria República, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. E mesmo assim nasceu velho. O Código Civil brasileiro atual já tem aí mais de mil propostas de alteração e grandes dificuldades de mudança em si. Não tem dúvida que as vantagens proporcionadas pelo microsistema, diante da grande velocidade das coisas acontecendo nessa sociedade da informação, é aquilo que mais nós pretendemos como legislação a ser aprovada, não só a respeito das novas conquistas que nós estamos tendo, como também daquilo que já está sendo objeto de regulação em todos os sentidos. Como disse o professor Canton, é muito mais fácil fazer alteração em matéria específica do que em matérias variadas como um código apresenta. Eu queria aproveitar, eu queria provocar o professor Malheiro, eu queria que ele expusesse para as pessoas que estão nos assistindo essa questão do microsistema à luz dos princípios constitucionais. Muito obrigado, professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho. É importante que falemos sobre os desafios do microsistema da Lei Geral de Proteção de Dados à luz dos princípios constitucionais brasileiros na sociedade da informação. Ao se considerar os princípios constitucionais, devemos levar em consideração a existência de preceitos fundamentais que orientam todo o sistema jurídico brasileiro. E o primeiro princípio a ser considerado não poderia ser outro, senão a dignidade da pessoa humana, que é o verdadeiro núcleo exegético do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, serve de parâmetro de orientação para aquele que cria a norma, para aquele que aplica a norma e para aquele que segue a norma. Portanto, o legislador, quando vai criar uma norma, deverá ter como parâmetro o princípio da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, quem cumpre e quem aplica. Mas também deve ser considerado o princípio da privacidade, que está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal Brasileira, e é especialmente relevante na sociedade da informação, porque quando falamos em privacidade, é o mesmo que dizer que a pessoa tem, sob o seu exclusivo controle, a capacidade de comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições transmitirá a informação. Portanto, trata-se de um direito personalíssimo, extremamente relevante quando falamos na existência de um microsistema da Lei Geral de Proteção de Dados. O mesmo deve ser considerado quando falamos acerca da liberdade de expressão e informação, que está no artigo 5º, inciso 4 e inciso 14 da Constituição Federal, já que a troca de informações e a liberdade, a valorização da proteção de dados deve ser considerada. E todas as pessoas em um microsistema devem ser tratadas igualmente. Assim sendo, o princípio da igualdade deve ser observado com bastante atenção. Mesmo porque, quando há uma violação, não se pode deixar de considerar outro princípio que cuida do devido processo legal. Como disse o professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho, é indispensável a criação de normas para regular as relações jurídicas, tanto no âmbito material quanto formal, ou seja, quais procedimentos devem ser empregados no caso de transgressão das normas envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados.
Isso leva em consideração também o acesso à justiça, que não pode trazer óbice a qualquer pessoa. Devemos levar em consideração que todas essas observações levam em consideração o princípio da legalidade ou da reserva legal, porque a previsão legislativa é indispensável. E, como aspecto final principiológico, não podemos esquecer da transparência de que trouxe o professor Jorge Shigemitsu Fujita e a responsabilização por condutas lesivas. Ao se falar sobre esses preceitos indispensáveis ao sistema jurídico brasileiro, observando o microsistema da LGPD, temos que considerar a relação existente entre a sociedade da informação e a proteção de dados. Pois um dos desafios prementes é a necessidade de reinterpretar os princípios constitucionais à luz das novas realidades da sociedade da informação. Isso porque a interpretação tradicional desses princípios pode não ser adequada para lidar com questões complexas na sociedade da informação, como a retenção indefinida de dados, a análise do Big Data, a vigilância em massa, dentre tantos outros. Portanto, os intérpretes do direito devem adotar uma dinâmica evolutiva, buscando harmonizar os princípios constitucionais que apresentei com os avanços tecnológicos e as novas ameaças à privacidade. Além disso, a aplicação eficaz dos princípios constitucionais no contexto da proteção de dados pessoais requer a criação e a sinalização de leis e regulamentações que sejam relevantes e, o mais importante, proporcionais aos desafios específicos da sociedade da informação. Seguimos, então, no contexto de considerar a LGPD como um microsistema jurídico. A crescente digitalização da sociedade e a massiva coleta e proteção de dados pessoais trouxeram à tona a necessidade de regulamentar a tutela desses dados. A proteção dos dados pessoais é disciplinada pela Lei 13.709, de 2018, com a redação conferida pela Lei 13.853, de 2019, que alterou diversos dispositivos, incluindo a ementa que passou a ter a seguinte redação: Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. A LGPD, portanto, é inspirada em marcos legais, como podemos falar na Europa do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a GDPR, que é uma legislação bastante abrangente que estabelece diversas diretrizes para o tratamento de dados pessoais. Temos, então, no Brasil, a LGPD como um verdadeiro objetivo a ser alcançado com uma inspiração na GDPR europeia. E a sua importância transcende uma mera função regulatória. Isso porque a LGPD pode ser considerada como um microsistema normativo. Engloba um conjunto de regras que são interconectadas e que regem um campo específico do direito. E para que possamos verdadeiramente considerar um microsistema na Lei Geral de Proteção de Dados, é indispensável que observemos determinadas características, como uma abordagem abrangente. A LGPD ela não se limita a definir somente princípios gerais. Ela incorpora disposições detalhadas que regulam a coleta, o processamento e o compartilhamento de dados pessoais. A LGPD também traz os seus princípios fundamentais, que levam em consideração a transparência e a responsabilização.
A LGPD traz consigo uma interconexão com os demais ramos do direito. Ela não atua isoladamente. A LGPD, como um microsistema, estabelece órgãos reguladores e instituições fiscalizatórias, o que traz como consequência a sua existência como indispensável no cenário jurídico brasileiro. Obrigado, professor Emerson, por sua exposição. Eu queria fazer uma provocação. Como é que o professor compatibiliza, falando dos princípios constitucionais, como é que compatibiliza princípios constitucionais como, por exemplo, a liberdade de expressão e liberdade de informação com a privacidade? Muito obrigado, professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho, pela sua pergunta. E esse é o cerne do microsistema jurídico da LGPD. Porque quando falamos em liberdade de expressão, a liberdade de transmissão da informação, por vezes encontramos uma colidência com a privacidade. No entanto, é possível afirmar categoricamente que se cuida apenas de uma controvérsia aparente, porque sempre se deve considerar a liberdade de expressão com respeito à privacidade dos indivíduos. Ou seja, se há informações que são personalíssimas, cabe ao indivíduo, à sua vontade, de acordo com as suas considerações, divulgá-las ou não. No demais, a liberdade de expressão leva em consideração a sua existência como um preceito constitucional indispensável no Brasil. Vou provocar o professor Fujita com relação ao tema do professor Emerson. Quer dizer, a não observância desses princípios constitucionais, no caso da LGPD, por exemplo, pode gerar responsabilidade civil também? Sem dúvida nenhuma, pode gerar responsabilidade civil. É o que tem acontecido. E há também um debate a respeito da privacidade, aliás, o esquecimento decorrente da privacidade ou direito à intimidade. Isso se debateu no ano passado, no Supremo Tribunal Federal, em que houve o entendimento de que não se reconhecia o direito ao esquecimento. Mas foi algo bastante comentado, até criticado, mas, de qualquer forma, ainda a doutrina está a discutir. A meu ver, a privacidade e a intimidade devem ser respeitados aí, mesmo em relação a pessoas que se foram. Não que o direito da personalidade continue com a pessoa morta. Nós sabemos que a personalidade jurídica termina com a morte. Mas, segundo o Rui Geraldo Camargo Viana, professor titular da São Francisco, existe uma projeção desse direito à personalidade para as famílias ou para a família daquele que morreu. E, portanto, a imagem que fica pode ser ainda defendida e também aquele respeito que deva existir em relação à pessoa que veio a falecer e deixou também com a sua morte, no caso que se discutiu no ano passado, era do caso da Aida Cury, e, portanto, era uma situação trágica de um assassinato cuja história foi revolvida aí pela mídia televisiva e, portanto, havia um pedido de indenização dos irmãos da Aida Cury, mas o Supremo fechou as portas quanto a essa indenização. Mas, de qualquer forma, foi uma polêmica discussão. Acredito que não se colocou nenhuma pedra ainda em definitivo para o caso. Outros parecidos com esses aí deverão surgir, mas entendo que o direito à privacidade, o direito à intimidade devam ser respeitados em contraposição à liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é limitada, ela tem limites. Como se diz em direito, o direito de um termina quando começa no seu próximo em si. Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer mais uma provocação para o professor Emerson antes dele encerrar. Eu gostei do início da sua fala, dos princípios constitucionais, colocando a dignidade humana como o princípio primeiro, macro, a ser observado em todo o processo legislativo, que me parece uma coisa que não tem muita atenção do legislador e nem do operador do direito. Quer dizer, portanto, isso quer significar que toda e qualquer lei
microsistema, código, tem que ter como premissa primeira o atendimento da dignidade da pessoa humana. É isso mesmo, professor Emerson? Não há dúvida, professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho, que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser observado acima de todos. Inclusive, se fala, talvez não por outro motivo, acerca de uma banalização do princípio da dignidade da pessoa humana. Porém, não é isso que acontece. O que ocorre é que o preceito é muitas vezes violado. E isso traz como necessidade a provocação do Poder Judiciário para que ele possa ser efetivamente aplicado. E nesse aspecto, existe um parâmetro de aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 6º da Constituição Federal, por exemplo, onde encontramos os direitos sociais. Quando eles são devidamente cumpridos, é o mesmo que dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana está sendo acertadamente aplicado. Eu agradeço ao professor Dr. Fábio Romeu Canton Filho pelas suas perguntas e pelas suas considerações, e também ao professor Dr. Jorge Shigemitsu Fujita, e aproveito para passar a palavra a ele para suas considerações finais. Muito obrigado, professor Dr. Emerson Penha Malheiro, pelas perguntas que foram elaboradas, pela sua exposição magnífica a respeito dos princípios constitucionais, a respeito também do próprio microsistema, e pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de podermos explanar para esse público, principalmente de alunos, de graduandos, de mestrandos em Direito e até de doutorandos em Direito, que estão acompanhando aqui o trabalho que nós desenvolvemos dentro da Academia do Direito. Nós entendemos que nada vale o trabalho numa Academia do Direito se essa academia não produzir alguma obra, algum trabalho. Portanto, essa obra, esse trabalho, sempre deverá ser dedicado para a sociedade. E se nós vivemos uma sociedade da informação, não resta dúvida de que essa é a sua destinação maior. Eu agradeço também ao professor Fábio Romeu Canton Filho, que também nos contemplou aqui com uma belíssima apresentação, e certamente nós estamos aqui sempre à disposição para novos contatos, para novas gravações de podcast, para que então nós tragamos aqui para o público esclarecimento e, como diz o nosso mestrado, trazermos a informação a todos. Muito obrigado, professor Romeu Canton, e também muito obrigado, professor Emerson Malheiro. Muito obrigado pelas suas palavras, professor doutor Jorge Shigemitsu Fujita. É uma grande honra ter a sua presença conosco no podcast. Muito obrigado. Passo então a palavra ao professor doutor Fábio Romeu Canton Filho para as suas considerações finais. Obrigado, professor Emerson. Meu agradecimento a todos que nos acompanharam. Quero registrar minha satisfação de estar entre amigos, o professor Emerson Malheiro, o professor Jorge Fujita. Quero agradecer a oportunidade de poder com eles aprender muito, exposições brilhantes, como todos puderam verificar. O professor Fujita falando sobre responsabilidade civil, o professor Emerson dos princípios constitucionais, no sistema dos microsistemas. E, como disse o professor Fujita, pretendemos aqui trocar ideias, trazer informações, colaborar para o aperfeiçoamento jurídico, no programa do nosso mestrado, Sociedade em Direito, Sociedade da Informação, da nossa CFMU. Enfim, é uma satisfação muito grande. Esperamos todos que vocês tenham proveito desses podcasts, que tem sido muito enriquecedor para o aperfeiçoamento do ensino jurídico. Obrigado, professor Emerson. Obrigado, professor Fujita. Muito obrigado pelas suas palavras, professor doutor Fábio Romeu Canton Filho. Igualmente, é uma honra ter a sua presença no nosso podcast. Caminhamos então para o encerramento do podcast sobre o microsistema jurídico. Foi uma imensa satisfação ter a sua presença acompanhando os nossos comentários. Quero dizer que o meu nome é Emerson Malheiro e a nossa missão é transmitir para você informações relevantes inerentes a uma nova doutrina do microsistema jurídico, do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Muito obrigado.